Olá, navegantes! Essa semana, mais uma história que a vida escreveu. E o canal Fronteiras do Pesadelo conta para vocês. Eu tinha 19 anos na época que isso aconteceu comigo. Acreditei que já tinha idade e maturidade para morar sozinha. Arrumei um emprego de meio período, mas meus pais não gostavam da ideia da filha caçula e morar sozinha. Mas eu estava decidida, e durante o mês procurei no jornal. É que na minha época de juventude não tinha internet como temos hoje. Enfim, estava vindo de um ônibus do serviço e avistei uma placa escrita: aluga-se. Então pensei comigo, amanhã eu saio mais cedo e passo lá para ver. Foi o que eu fiz. Nem passei em casa depois da escola. Eu peguei o ônibus e fiquei prestando atenção. Assim que vi a placa, dei sinal. O ônibus parou um pouco longe, mas tudo bem. Andei uns 20 minutos e cheguei, e parei para ler se tinha mais alguma informação. Quando, de repente, ouvi uma voz atrás de mim, me perguntando: "Você veio ver a casa?" Eu me virei um pouco assustada e disse: "Como a senhora sabe?" Ela respondeu: "Não sei, minha jovem, mas tive a impressão de que você estava lendo a placa de aluga-se. Me desculpe se por acaso me enganei." Eu respondi: "Não se enganou, não. Eu estava a ler para ver se tinha mais alguma informação, um número de telefone, talvez." A senhora sorriu e disse: "Posso te passar todas as informações necessárias, pois sou a dona da casa, que fica no final da rua. Quer conhecer a casa, minha jovem?" Eu respondi que sim, e ela disse: "Então me acompanhe, por favor." E lá fui eu conhecer a casa, bem pequena e antiga, muito antiga. Apesar do bom estado da casa, enfim, o preço do aluguel era muito em conta, e eu estava ansiosa para deixar tudo acertado de uma vez. E eu me mudaria para lá dentro de 15 dias. Mas queria fechar o contrato de aluguel o mais rápido possível. Mas antes, ela fez algumas observações, que inclusive estaria no contrato. Disse ela de forma bem séria: "Não gosto de jovens baderneiros para morar aqui. Você não pode de forma nenhuma dar festas, fumar ou trazer pessoas fumantes, ou baderneiros. Perdi minha única amada filha por causa de pessoas desse tipo." Eu achei muito estranho, mas a vontade de morar sozinha era tão grande que aceitei e perguntei: "Então, como eu faria para acertar com ela todos os meses do aluguel?" Ela disse que viria buscar o dinheiro ela mesma, todos os meses no dia 20 pela manhã. Eu ainda perguntei: "Não quer que eu te leve na sua casa?" Ela sorriu de forma estranha e disse: "Essa é minha casa." Confesso que fiquei confusa. Então ela disse: "Estou brincando, minha jovem. Não se preocupe. Moro perto daqui e gosto de fazer caminhadas." Bom, eu esqueci de mencionar que a casa já tinha mobília, geladeira, TV. Como eu já disse, tudo muito antigo, mas em excelente estado de conservação. Por isso, me mudei antes mesmo dos 15 dias. A casa era simples, mas muito aconchegante, apesar de que eu tinha a impressão de estar sendo observada. Durante 6 meses, tudo foi maravilhoso, até umas amigas resolverem me visitar. Elas trouxeram bebidas e cigarros. Eu disse a elas: "Meninas, não posso. Tá no contrato, gente." Carla respondeu: "Relaxa. Você não trouxe nada, fomos nós. E além do mais, como ela vai saber? Hoje é dia 15 e ela só vem no dia 20, não é? Antes de ir embora, a gente limpa tudo, tá?" Eu pensei comigo: acho que ela tem razão. Vou curtir um pouco. Elas realmente limparam tudo. Não deixaram nada. Fizeram uma sacolinha de lixo. Eu vi e ajudei. Depois que elas foram embora,
Resolvi tomar um banho e me deitar, e novamente veio a sensação de estar sendo observada. Até fechei a porta do quarto e finalmente peguei no sono, mas tive um pesadelo onde uma moça discutia com sua mãe e saía no carro de um rapaz com outras moças. E de repente esse carro capotava e caía numa ribanceira. Acordei apavorada e fui na cozinha para tomar uma água. E reparei que a sacolinha com o lixo que eu ajudei as meninas a recolher estava na pia, com o seguinte bilhete: haverá consequências. Corri para verificar se estava tudo realmente fechado, janelas, portas e tudo estava fechado. Naquela semana antes do dia 20, todas as minhas amigas que estiveram em casa no dia 15, aconteceram algum tipo de acidente com elas. Ana quebrou um braço, Carla deslocou o tornozelo, Júlia teve uma intoxicação alimentar e eu tive um mal-estar, uma dor de cabeça que precisei tirar alguns dias de folga. E no dia como de todos os meses, lá estava a dona da casa para receber o aluguel, e com um sorriso estranho, e me perguntou se eu estava bem, pois a minha aparência estava um pouco abatida. Eu juro que eu vi ela dizer que é isso que acontece com quem quebra as normas. Eu me lembro que me virei e disse: "O quê?" Ela então disfarçou e disse: "Você vai ficar melhor. As suas amigas também." Foi a partir desse dia que a casa de aconchegante passou a ser assustadora. Comecei a ver vultos, então me trancava no quarto. A minha vontade era de voltar correndo para a casa dos meus pais, mas o orgulho era maior. Tentei conseguir informações sobre aquela senhora e aquela casa com os vizinhos, mas ninguém soube ou não quiseram me dizer nada. Saí perguntando por todo o bairro, até que encontrei um senhor de muita idade que me perguntou: "Como você conseguiu alugar aquela casa, minha jovem?" Eu respondi com a dona e a descrevi. Ele fez o sinal da cruz e disse: "Aquela casa é amaldiçoada pela tragédia que ocorreu lá há muito tempo." Eu falei que a dona da casa tinha me dito que perdeu sua filha no acidente de carro. Ele falou: "Pior, minha jovem, pior. O marido dela o abandonou, fugiu com outra e deixou com a filha recém-nascida. Essa engoliu a dor, sua mágoa, para dedicar-se a criar sua filha, e cresceu forte, bonita e saudável. Mas jovens se apaixonam, e então as discussões com sua mãe começaram por causa de namoros e amizades, que sua mãe considerava uma péssima influência." Eu ouvindo aquele senhor contar a história, e eu me lembrando dos pesadelos que eu estava tendo todas as noites. Ele disse que um dia elas brigaram, e sua jovem filha bateu a porta e entrou no carro, com o namorado e algumas amigas, e nunca mais voltou, pois sofreu um acidente tão horrível que perdeu a vida. O carro pegou fogo, nem o corpo da filha ela pôde enterrar. Ela então se mudou para uma casa de idosos e alugava a casa com as seguintes condições. Neste momento, eu interrompi, dizendo sobre as normas. Ele disse: "Como você sabe? Eu estou dizendo que foi a dona que me alugou a casa. Eu pago ela todo dia 20. Minha jovem, deixe-me terminar a história. Certa vez, depois de alugar a casa, ela resolveu vir conferir para ver se suas normas estavam sendo cumpridas. Ela tinha uma cópia da chave e chegou cedo. Ao entrar na casa e ver a baderna e a bagunça, começou a gritar e a esbravejar. Os jovens que tinham alugado acordaram assustados e ela repetia: haverá consequências. E pela sua idade avançada, ela teve um infarto fulminante que levou ao óbito. Depois de um mês do acontecido, todos os 3 jovens perderam a vida de forma estranha."
Ao saber daquela história, para mim foi o suficiente para não ficar mais naquela casa. Eu agradeci aquele senhor e fui direto para a casa dos meus pais. Chega, para mim já deu, pensei comigo, sobre a experiência de morar sozinha. Meus pais ficaram muito felizes que a filha caçula voltou para casa. Eu não voltei nem para pegar minhas roupas. Pedi para o meu pai buscar. Ele me contou que uma senhora de sorriso estranho o entregou numa pequena mala. Gente, eu fiquei curiosa para saber o que aconteceu com o dinheiro que eu paguei o aluguel durante 8 meses. Ficaram peças soltas que eu não quis investigar, pois o meu medo era maior que a curiosidade. Então deixei para lá. Essa foi a pior experiência com o sobrenatural que eu tive, e também a única, graças a Deus. Atualmente sou uma senhora de quase 80 anos e me perdoe por qualquer falta de detalhes, por causa da minha idade que eu possa ter esquecido. Por fim, até então, troquei de emprego e nunca mais voltei naquele bairro, e só saí da casa dos meus pais quando me casei, pois para mim foi muito traumatizante e demorei um tempo para me recuperar, o que para mim foi um trauma.